pessoal, tudo bem? Sou a professora Léo Thelma e nós estaremos juntos nas aulas de língua portuguesa. Então sejam bem-vindas a essa etapa, novamente, agora as aulas do ano letivo de 2021. O nosso tema da aula de hoje é contexto de produção, circulação e recepção textual. Por que a gente vai estudar isso daí? É muito interessante o aluno estudar sobre os contextos, tanto de produção, de recepção e circulação, porque facilita para ele no âmbito da interpretação textual e da produção também. Então vamos encarar esse conteúdo como uma introdução às aulas de produção textual e de interpretação textual. Então vamos lá, o que devemos estudar o contexto de produção e os vários aspectos do texto. Devemos estudar porque entender esses contextos textuais facilita a interpretação e compreensão de um texto, uma vez que o entendimento não se relaciona apenas com a construção de sentidos, mas também com os diversos fatores ligados à produção e estruturação textual. Como assim? Bom, o momento em que a gente vai estudar esses contextos, esses aspectos do texto, eles vão nos fornecer dados para que a gente possa entender melhor um determinado texto e também na hora em que a gente precisa produzir para que a gente possa atender melhor os nossos objetivos dentro de uma produção textual, ok? Então vamos lá. O que a gente vai ver essencialmente nessa aula de hoje? A gente vai começar pela definição de texto, para que a gente possa entender de uma vez por todas o que é realmente o texto, ok? Vamos ver também contexto de produção e o que está atrelado a ele, que é quem produz o texto, o objetivo do texto, tempo e espaço em que o texto é produzido. Então, teremos que dar uma olhadinha especial também no contexto de recepção, que diz respeito a quem recebe o texto, ou seja, o leitor, e o contexto de circulação, que é em qual canal o texto é divulgado, ok? Então, a gente analisando todos esses aspectos textuais, a gente vai conseguir construir uma ideia bem interessante, bem bacana, com relação à interpretação e com relação à produção também. Então, vamos lá, venham comigo. Primeiro, vamos definir o texto. Quando a gente fala em texto, a gente tem mania de pensar o texto como um texto escrito, como se texto só fosse aquele texto produzido, o texto da palavra. E, na verdade, não é bem assim. A partir de agora, a gente tem que pensar o texto da seguinte forma. Texto é um todo significativo. Não tem como a gente associar a ideia de texto a uma mensagem incompleta. Precisa ter um sentido completo. Então, o texto, na verdade, é qualquer aspecto que chegue para uma pessoa de forma toda significativa, por completo, que tenha um sentido. Então, pensar o texto, só o texto escrito, é pouco para o texto, é vago. Não é assim que a gente deve pensar. O texto também é um discurso produzido por um determinado sujeito, porque surge da necessidade de um determinado sujeito de transmitir uma mensagem. Então, o texto é o resultado do discurso dessa pessoa. É o discurso que ele cria para poder transmitir a mensagem que ele quer. Texto, ele pode ser difundido por diversos códigos, uma vez que nós temos a linguagem verbal, a linguagem da palavra, tanto oral como escrita, e a linguagem não verbal, que seria então os textos visuais, a nosso dispor para que a gente possa conseguir construir essa ideia de mensagem, essa ideia de comunicação. Lembrando também que o texto ele é delimitado por um tempo e um espaço. Uma vez que o texto é um discurso produzido por um determinado sujeito, esse sujeito, produtor desse texto, ele está inserido no espaço, no tempo e no espaço. E ele recebe o tempo inteiro influências e informações desse tempo e desse espaço que vai refletir em seu texto. Então, vocês vão perceber no decorrer dessa aula que existe uma associação, não tem como dissociar um determinado texto do tempo em que ele é produzido, do tempo em que ele é divulgado e do espaço também, que a isso a gente chama de contexto, contexto social, contexto cultural, beleza? Então, gente, uma vez que a gente tem lá que o texto é um todo significativo, que é um discurso produzido por um determinado sujeito, que é delimitado por um tempo e um espaço, que pode ser difundido por diversos códigos, a gente cai na relação do ato da comunicação. Como assim? A gente acaba por produzir ou por entender que o texto, na verdade, é o próprio ato de comunicar. Então,
isso daí a gente já tem uma primeira função. Entendendo o conceito de definição de texto como uma coisa maior do que aquilo que a gente via, como simplesmente texto, é toda a produção escrita, a gente tem que o texto, na verdade, ele é simplesmente, vamos entender o texto como um ato de comunicar. Entendendo o texto dessa maneira, para que a gente possa visualizar melhor essa questão, ou até mesmo entender melhor essa questão de texto como um todo significativo, texto que pode ser difundido por diversos códigos, eu quero que vocês observem o seguinte esquema aqui. Analisem essa imagem. Se vocês se deparam com essa imagem, ou alguém que no seu dia a dia se depara com essa imagem, certamente conseguirá entender o que ela quer passar. Se é acionada aí a luz vermelha, entende-se, né, que essa sinaleira, sinal de trânsito, que ela vai estar passando a mensagem que existe um perigo naquele momento, que você não pode transitar naquela via, naquele momento em que a luz vermelha é acionada. Se do contrário acende a amarela, já chama a atenção para uma outra mensagem, ou seja, já quer dizer para você que você precisa prestar atenção porque a sua vez, a sua possibilidade de transitar pode estar prestes a acontecer, ou então outros, né, o sinal amarelo para outras pessoas da via pode representar que deve ter atenção porque não pode, tem que parar, pode ter pedestres transitando. E a verde vai sinalizar, né, para aquela pessoa que pode ser que você possa transitar. Eu digo pode ser porque, na verdade, o verde está permitindo, mas independendo da circunstância, você pode ou não. Beleza. Uma vez que você entender essa mensagem, você tem aí, na verdade, um todo significativo, que não é uma linguagem verbal, não tem esse código da linguagem verbal, nós não temos palavra aí, e que, na verdade, vai constituir o texto. Por quê? Porque é um todo significativo. Do mesmo modo, se você observa essa imagem aqui, você também consegue entender, ou seja, se você conseguir entender essa imagem, o pedestre pode fazer a transição dentro de 8 segundos, aquela coisa. Então, você vai conseguir perceber que existe uma mensagem, você vai conseguir fazer a leitura dessa mensagem. Se você conseguiu fazer a leitura dessa mensagem, logo você está diante de um todo significativo de um texto. Agora, observem essa mensagem. Para alguém, em algum momento, isso constituiu uma mensagem. As pessoas que tiveram que conviver com esse tipo de produção, elas entendiam o que o emissor queria passar através disso daí. Se eles entenderam, para ele, constitui um todo significativo. Se constitui um todo significativo, constitui um texto, é um texto. Agora, se para pessoas que não entendem, como eu, por exemplo, por mais que eu tente entender, eu posso não entender em sua totalidade a mensagem desse código aí. Se eu não entendo, para mim essa mensagem ela não constitui um todo significativo, então ela não é um texto. Percebam como tem essa relação de contexto de produção, juntamente que é delimitado por um tempo e por um espaço. Do mesmo jeito, se a gente colocasse essas outras duas imagens primeiras para as pessoas que viviam nessa época e nesse local da terceira imagem, eles não iriam entender. Então, para eles não constituíam todo significativo. Para eles não seria um texto. Então, o texto, ele perpassa aquela ideia de texto escrito, não é só aquilo. Mesmo porque, quando a gente está falando de texto escrito, de texto por palavra, a gente tem aí primeiro palavras, depois expressões e frases e parágrafos que têm que se relacionar para poder constituir esse todo significativo, porque sozinhos eles também não conseguem. E o texto ele tem que transmitir algo, ele tem que ser capaz de comunicar. Ok? Então vamos lá. Isso acontece por quê? Porque todo texto ele tem um contexto. Todo texto, independente, gente. Elementos considerados... O que é um contexto para o texto, então? São elementos considerados pelo autor, ou seja, o emissor da mensagem, durante a produção de um texto. Então, aspectos como a finalidade da comunicação, o público-alvo, o lugar onde o texto será vinculado, a realidade sociocultural do emissor e receptor são levadas em consideração nesse momento. Por quê? Porque o autor, no momento da produção, consciente ou inconscientemente, ele aciona esses contextos, né, os elementos desses contextos, e esses elementos eles vão fazer parte da produção, vão refletir na mensagem, no caso na comunicação, elevando ou trazendo características desse contexto para a produção. E ao elevar essas características, o leitor tem ali muitas dicas de interpretação. E quando a gente precisa produzir, esse contexto vai nos ajudar a adequar a nossa mensagem ao nosso objetivo, ok? Por quê? Porque toda mensagem, todo texto, ele não nasce por acaso.
ele nasce regado de um objetivo. Em que objetivo o texto pode ter? O texto ele pode ter diversos objetivos, depende da tua necessidade de comunicação. Então, quais são esses objetivos? O texto pode surgir com o objetivo de informar, de emocionar, de convencer, de divertir, transformar, confirmar, negar e até mesmo acusar. Tem outros objetivos, professora? Claro, tem mais objetivos. Mas eu trouxe daqui para que vocês percebessem que o objetivo ele parte da necessidade de comunicar. É o autor que vai definir, eu quero escrever um texto para quê? Porque eu quero transmitir alguma coisa para alguém. Então, ele tem que levar em consideração a questão do objetivo. Quando o leitor se depara com um texto para a leitura e consegue perceber, identificar esses objetivos no texto, a gente diz o quê? Que a leitura foi feita em sua totalidade. Ele conseguiu interpretar o texto em sua totalidade. E aí a gente afirma que identificar a intenção ou o objetivo de um texto é sinal que foi feita uma boa leitura. Então, são estratégias, vamos dizer, são mecanismos que o leitor pode ter a partir dos dados que o texto lhe fornece. E muito interessante vocês conhecerem também, vocês estudarem e se atentarem ao contexto de recepção. E o que é, prof, o contexto de recepção? É um conjunto muito importante no ato da comunicação. Por quê? Porque corresponde a quem recebe a mensagem, decodifica e interage com ela. Ou seja, é a pessoa que recebe. Eu não posso simplesmente produzir um texto sem pensar em quem vai receber, em quem eu quero informar, para quem eu quero transmitir aquela mensagem. Porque eu posso estar escrevendo um texto inadequado para um público que não convém. E aí eu não vou ter, né, o objetivo da minha produção alcançada. Então, eu preciso levar em consideração. Os receptores, na verdade, os receptores da mensagem, ele sempre estará vinculado ao tópico por ela abordada. Tem que ter uma relação, o leitor ele tem que ter um interesse naquele tema que você vai propor, que você vai escrever, que você vai produzir. Então, vamos analisar da seguinte maneira. Imaginem um contexto de recepção de uma reportagem. Alguém vai fazer uma reportagem sobre, por exemplo, turismo. A quem vai interessar uma reportagem sobre turismo? Pessoas que gostam de viajar. Então, você vai se dirigir, você vai produzir aquela mensagem, aquele texto para pessoas que gostam de viajar. Então, você tem que ter isso em mente no ato da tua produção. Do mesmo jeito, se você for fazer uma reportagem sobre questões sociais e políticas, para quem vai interessar? Pessoas que procuram se manter informadas sobre esse tipo de assunto. Já pensou você escrever um troço desse e colocar e se dirigir para crianças, por exemplo? Não tem nada a ver. O teu objetivo ele vai ser alcançado? Não vai. A criança vai entender? Não. Vai constituir um todo significativo? Não. Então não vai ser um texto. Então a gente tem que se atentar também a essa questão do contexto de recepção, que é o leitor. O leitor precisa estar adequado ao meu objetivo. E outro contexto também que é muito relevante, que a gente precisa entender e considerar, é o contexto de circulação. O que é o contexto de circulação? Vamos por parte. Refere-se a qual meio ou veículo o texto irá circular ou ser divulgado. Então, eu não posso, por exemplo, num canal de televisão, no horário de um programa, por exemplo, jornalístico, colocar um comercial, no intervalo comercial, uma propaganda de brinquedo. Porque o público que está assistindo não vai se interessar pelo texto. É mais viável você, né, divulgar esse brinquedo no intervalo de um programa infantil, por exemplo, né? Porque aí as crianças que estão assistindo vão se interessar. Pai, mãe, por favor, me dá aquele brinquedo que eu vi quando eu estava... Então, assim, gente, a gente precisa se atentar a tudo isso. E essa questão do contexto de circulação, ele vem sugerir isso para o produtor da mensagem, ok? Exemplo, reportagens e notícias circulam em jornais e revistas, rádios, emissoras de TV, redes sociais, etc. Por que circula ali? Porque ali as pessoas que se interessariam por essas reportagens, elas vão ter acesso. Tem sentido eu colocar num canal, por exemplo, religioso, um texto sobre culinária? Não, as pessoas que estão acessando o canal religioso, eles não vão procurar um texto sobre uma receita culinária. Então, a gente precisa, na verdade, fazer certas adequações e isso condiz ao contexto de produção da mensagem, do texto, ok? O contexto de produção, ele é tão interessante, gente, que ele permite que o emissor aborde o mesmo tema de maneiras diversas. Como assim? Olha só esse exemplo que eu trouxe para vocês. Vem conhecer a pizzaria que acabou de abrir aqui no bairro. Beleza, eu tenho aí uma mensagem. Representa um todo significativo, a gente consegue entender. A finalidade da comunicação dessa mensagem é informar. Tranquilo até aí. O público-alvo receptor seria o quê? Uma pessoa próxima. Por que eu digo uma pessoa próxima?
Porque, ó, vem conhecer, olha como ela está redigida. Vem conhecer, a pizzaria não tem uma elaboração muito preocupada, né? Não tem essa questão de um planejamento desse texto, dessa mensagem. Então, para uma pessoa próxima. Mensagens assim, a gente costuma divulgar onde? Qual o lugar onde o texto será vinculado? Em redes sociais, no WhatsApp, por exemplo. A gente encontra muita mensagem assim. E quem é o emissor dessa mensagem? Quem que criou? Qual a pessoa interessada em divulgar? Um morador da região. Por que eu sei disso? Porque aqui ele está dizendo bem assim na mensagem: vem conhecer a pizzaria que acabou de abrir aqui no bairro. Então, uma pessoa dali. Então, um morador da região, do bairro. Está chamando uma outra pessoa próxima para poder conhecer. Beleza. Agora, observem essa alteração. Venha conhecer a mais nova pizzaria da região. Mensagem é a mesma, mas ela tem uma abordagem diferente. Percebam isso na leitura. Qual a finalidade dessa comunicação aí? Ela é informativa também, só que ela tem um perfil de campanha publicitária, de marketing, né? Então, qual o público-alvo, o receptor? Um público em geral. Aqui eu não vou especificar uma pessoa mais próxima. Pode ser um potencial cliente. O lugar onde o texto será vinculado? Panfletos, já que tem um caráter publicitário, panfletos, né? Propaganda. E quem é o emissor dessa mensagem? O proprietário da pizzaria. Perceba como a mesma mensagem, o contexto de produção, ela permite que o autor, que o emissor, ele possa estar produzindo de uma abordagem diferente sobre a mim, porque ele tem que adequar a determinados elementos desses contextos de produção. E aí envolve o contexto de produção, o contexto de recepção e o contexto de circulação, que vocês acabaram de entender o que é, porque vocês assistiram a aula até o final. Ok? Então, gente, eu espero ter ajudado vocês com relação a esse assunto. Acredito que no momento em que vocês forem fazer suas produções textuais ou questões interpretativas, né, de texto interpretativo, vocês vão conseguir desenvolver muito melhor. Eu acredito que vocês vão ter uma noção melhor dessa questão do texto, do que levar em consideração e sobre esses elementos. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.